Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero tratar de um tema bastante preocupante, que é a respeito do ensino de história para as crianças. Eu estive em Sorriso faz algumas semanas, estava lá ministrando uma sequência de palestras a respeito da história da ação da providência divina no Brasil, vários momentos da história nos quais Deus esteve presente na nossa história. E durante aquela estadia lá, eu estava conversando com uma professora de escola, uma professora, também dei aula lá para os professores da Escola São Gregório Magno, um abraço para todos lá de Sorriso. Mas eu estava conversando com uma professora de história que dá aula no ensino regular, no ensino normal, em uma escola privada, que adota o sistema positivo. E ela veio me apresentar a respeito de como está sendo tratado o ensino da história medieval nas escolas. E veja, o sistema positivo é um dos sistemas mais caros que tem nesse sistema escolar. Os seus materiais são caríssimos, porque os pais precisam comprar a cada 2 meses, né? Se eu não me engano é isso, a cada 2 meses os pais precisam estar comprando um material para os filhos. Então não adianta, além de pagar a escola, os pais têm que comprar e pagar o material, pagar este material, tá? Que é bimestral e é caríssimo. Quando eu trabalhava na escola particular também era usado o sistema positivo. E ela veio me apresentar mostrando que simplesmente a Idade Média ela está apagada da história. Se anulou. No 6º ano se inicia os conteúdos de história da Idade Antiga, pré-história e Idade Antiga. Deixaram poucas páginas a respeito da Idade Média no último bimestre do 6º ano e mais um pouquinho no primeiro bimestre do 7º ano. Ou seja, você não fala de Idade Média. Acabou a Idade Média dentro das escolas. Antigamente, antes da BNCC, a Idade Média ela era trabalhada em todo o ano que hoje seria o 7º ano, que é a antiga 6ª série. Então se trabalhava todo o ensino desse período nesse ano. Porém, com a nova BNCC e com 2 leis que foram criadas na época da Dilma, né, que é o ensino afro e indígena, a Idade Média ela foi substituída por ensino da história dos povos indígenas e ensino da história do povo africano. Ou seja, o período da Idade Média ele não serve, segundo a BNCC, para as crianças. Elas não precisam aprender, o brasileiro não precisa aprender sobre esse período. Por quê? Porque esse período é um período da história europeia, eles vão alegar. É um período da história eurocêntrica. A gente precisa dar maior visibilidade, maior atenção para a história do nosso povo realmente, que é o povo africano e o povo indígena. Só que a gente sabe que a história do povo indígena e do povo africano ela é trabalhada totalmente de uma caricatura, ela é caracterizada a partir de uma ideologia desses povos, né? É feita uma ideologia da representação desses povos, não é trabalhada a representação total. Por exemplo, quem é que aprendeu nas escolas sobre a história do mito do dilúvio na tribo Tupinambá? Ou o mito do Pai Zumé, que os jesuítas interpretaram como São Tomé? Quem é que aprendeu sobre isso? Ninguém aprendeu sobre isso, ninguém. Então, o que acontece? Hoje, as crianças elas não estão mais ouvindo falar da Idade Média. E o que estão ouvindo são recortes totalmente ideologizados, recortes nos quais não se apresenta mais esse período do jeito certo. Aí vocês têm lá uma aula da Inquisição, uma aula das Cruzadas, totalmente fora de contexto, onde é dado um filme, é dado um trabalho, é apresentado aqueles instrumentos que nunca existiram, enfim, é dito que na Idade Média a igreja controlava a mente das pessoas e pronto, passou, vamos lá para agora a idade moderna, os povos indígenas, os povos afros, ou seja, o período no qual nós temos
um apogeu da cristandade, ele é suprimido. E tudo aquilo que é pagão é apresentado de uma maneira boa e maior. Qual é o problema de não se ensinar a Idade Média? Qual é o grande perigo que se esconde aí? A questão de que, sem a Idade Média, certo? Você nunca vai entender a formação da civilização ocidental. Você vai achar que a civilização ocidental, ela surgiu como qualquer outra civilização. Que a civilização ocidental, ela é uma criação do mundo capitalista. Por quê? Porque a civilização ocidental, ela é fruto da Idade Média. Foi na Idade Média que a civilização ocidental foi desenvolvida. E através do papel dos mosteiros e da Igreja Católica, pois eram as únicas instituições que existiam antes da queda do Império Romano e que continuaram existindo e que levaram o conhecimento do mundo antigo, das civilizações antigas, né, da Grécia, da Roma, do Egito, enfim, para aqueles bárbaros que não conheciam nada disso. Então, foi a Igreja que pegou aquilo que havia de bom da filosofia grega, aquilo que havia de bom da construção do Estado romano, aquilo que havia de bom na cultura judaica e construiu, criou uma civilização nova, que é a civilização medieval. Então você, quando a civilização medieval, que é a civilização ocidental, quando você retira a Idade Média, quando você exclui a Idade Média, você não está mais dando a possibilidade da criança entender a conexão daqueles povos antigos com o mundo moderno. Você não está mais dando a possibilidade da criança entender qual é a sua identidade, qual é a sua origem como civilização. Porque nós, brasileiros, graças a Deus, fomos colonizados por europeus, recebemos essa tradição cultural. E quando se retira a Idade Média, você nunca vai conseguir entender o conceito, o centro da base da formação do Estado português. A gente não vai entender a mentalidade daqueles homens do descobrimento, porque era uma mentalidade medieval. A gente não vai entender o que é a ordem da cruz de Cristo, a ordem de Cristo, perdão, que foi a ordem templária, mudada de nome em Portugal. Ou seja, sem Idade Média, você não entende a história de Portugal, você não entende a história do Brasil. Então você precisa da Idade Média para entender tudo isso. Aí você retira isso das crianças, elas ficam totalmente abertas para receber uma ideia de que a civilização ocidental ela é produto de uma cultura do capital, que ela é produto da cultura do liberalismo econômico e que ela precisa ser destruída, ser substituída por uma outra cultura, uma cultura que é coletiva, uma cultura que é amiga, uma cultura que preza pelas pessoas e não pelas coisas. Vejam como a exclusão de um período histórico do ensino curricular pode gerar efeitos gigantescos na concepção da criança a respeito da sua própria história e inclusive da sua própria fé. Porque a Idade Média, que é ainda tão pouco apresentada, é apresentada de maneira totalmente incorreta. Então a gente precisa estar atento. Eu tenho criado bastante conteúdo aqui no YouTube a respeito desse período porque nós precisamos estarmos atentos. As crianças, elas precisam aprender corretamente sobre esse período, aprender corretamente sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, sobre a formação da Europa. Elas precisam aprender corretamente sobre cada um desses períodos. Então, quando nós vamos levar para as crianças isso, nós precisamos mostrar a história do jeito certo. E é nesse sentido também que eu quero já ir avisando a vocês que em agosto eu estarei lançando o curso História da Idade Média para Crianças e o segundo volume do livro História do Mundo para Crianças, volume 2. Nós temos aqui o volume 1, né, que fala do mundo antigo, e agora vamos ter o segundo volume. A coleção vai continuar
graças a Deus, vai sair do forno este livro aqui, que é o volume 2. Vamos entregar para vocês, para que vocês possam ter a coleção completa. E quem já é meu aluno de algum curso, eu quero que você fique bem atento ao seu e-mail, ao seu WhatsApp, porque nós estamos entrando em contato com quem já é aluno, porque agora em julho, no dia 11, nós vamos fazer uma pré-inscrição para os alunos com um preço ainda melhor. Então, você que quer que o seu filho aprenda sobre esse período, que percebe a necessidade do seu filho aprender a história corretamente, agora é o momento. Você precisa apresentar isso para o seu filho e eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Um abraço, meus caros, Deus abençoe e até o próximo vídeo.